E para fazer um balanço das ocorrências policiais, eu vou acionar ao vivo o repórter Marcelo Moreno. Ele está no Gabinete de Gestão Integrada, chamado GGI, e traz as informações agora ao vivo. Boa tarde, Marcelo. Oi, Geórgia, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha a programação especial do Portal OP9 nestas eleições 2018. A gente fala aqui do Gabinete de Gestão Integrada. Havia a expectativa inicial de que o GGI, através da SESED, divulgasse o primeiro boletim parcial das ocorrências policiais registradas neste segundo turno. Até o momento a gente aguarda aqui o repasse desse boletim com esses detalhes. Mas a gente tem algumas informações repassadas pela assessoria de comunicação do TRE referentes a essas ocorrências. Esse boletim foi divulgado às 4 horas da tarde e, de acordo com esse boletim, foram 7 ocorrências com 6 pessoas presas. Os casos foram registrados nos municípios de Lagoa d'Anta, Mossoró, Parnamirim, Serrinha e Várzea. Mas a gente ressalta que esse boletim foi divulgado às 4 da tarde. Logo mais, dentro de instantes, a Secretaria de Segurança deverá divulgar outras ocorrências no balanço parcial, no primeiro balanço parcial, que vai ser divulgado logo mais. E, inclusive, entre esses casos, Geórgia, está o caso de uma mesária do município de Parnamirim que foi detida pela Polícia Federal porque ela teria tirado uma selfie com o aparelho celular ao lado da urna eletrônica com o candidato de preferência dela no visor da urna. Este é um dos casos que está em confirmação pela Secretaria de Segurança e que deve integrar esse boletim. Dentro de instantes, daqui a alguns minutos a gente vai voltar para trazer esses dados, essas primeiras ocorrências que a SESED vai divulgar através desse boletim, mas a gente vai chamar agora uma matéria que o repórter Miguel Arraes fez sobre a aplicação da lei seca aqui em Natal. Vamos conferir. Agora o repórter Marcelo Moreno, ao vivo, direto da produtora, onde é esperada a governadora eleita Fátima Bezerra, correligionário chegando, a estrutura sendo montada, a imprensa ainda esperando do lado de fora, né, Marcelo? É isso mesmo, Geórgia. Boa noite a você mais uma vez. Apoiadores e correligionários da governadora eleita Fátima Bezerra estão chegando a todo momento, a todo instante aqui na produtora, como é o caso do ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. Doutor Jaime, boa noite. Como é que o senhor avalia essa vitória da agora nova governadora Fátima Bezerra? Fátima Bezerra se consolida, já vinha do primeiro turno, nesse segundo turno como a maior líder política, maior líder popular do Rio Grande do Norte. Foi uma vitória maiúscula e que encerra um ciclo da nossa política no Estado. E estou muito otimista em relação ao futuro e é isso, esse é o recado e o desejo que o povo do Rio Grande do Norte botou nas urnas com muita fé, muita esperança. Eu faço parte desses esperançosos, desses otimistas. Eu participei com muita honra do plano de governo de Fátima e não tenho dúvida que ela vai ter a competência política de executar, de convocar todas as forças vivas do Rio Grande do Norte para quem quer o bem do Rio Grande do Norte, ver o Rio Grande do Norte mudar para melhor e muito. Ok, doutor Jaime, muito obrigado pela sua participação, boa noite para o senhor. Mas quem também chegou há pouco aqui à produtora é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ezequiel Ferreira, do PSDB, que anunciou apoio à candidatura de Fátima Bezerra no segundo turno e aqui vem prestigiar essa vitória, não é, deputado? Boa noite para o senhor. Qual a sua avaliação a respeito desse segundo turno e principalmente da vitória da governadora eleita Fátima Bezerra? Na realidade, ao apoiarmos Fátima no segundo turno, ouvimos as ruas, ouvimos as lideranças e ouvimos o povo do Rio Grande do Norte. O sentimento era um sentimento realmente de mudança, de virada de página na política do Estado do Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte confirma isso, já com 95% das urnas apuradas. Ela passa dos 251 mil votos de maioria no Estado do Rio Grande do Norte. Me parece que ultrapassará a barreira de 1 milhão de votos, sendo, portanto, a candidata a governadora que vai obter o maior número de votos. Tenho certeza da sua capacidade de articulação, discutimos isso. Vamos lutar para que tenha uma base de apoio na Assembleia Legislativa para que faça as mudanças e as transformações necessárias que são importantes para melhorar a vida do povo do Rio Grande do Norte. Essas discussões com o Legislativo, deputado, já se iniciaram durante a campanha eleitoral, devem ser fortalecidas e intensificadas agora com esse resultado que está sendo definido hoje?
É natural que o governador eleito do estado, no caso a governadora Fátima, e ela já acenou para isso, ela vá buscar o diálogo com todos os poderes. O estado passa por sérias dificuldades, sabemos das dificuldades que o estado passa e sabemos das mudanças que serão necessárias se fazer, discutindo com os poderes, conversando com os poderes, discutindo com os deputados, para que possamos tirar o estado do Rio Grande do Norte desse momento de crise que a gente enfrenta nas mais diversas áreas. Essa é uma crise econômica, financeira do estado, que vai precisar se adequar, acima de tudo, para que possamos ter as soluções desses problemas que afligem tanta população, como saúde, educação e principalmente a segurança do estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, deputado estadual Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia, que nos fez a gentileza de conceder essa entrevista. A gente continua aguardando aqui, Georgia Nery, a chegada da governadora eleita Fátima Bezerra, que logo mais às 8 da noite deverá conceder uma entrevista coletiva aqui à imprensa para comentar o resultado dessa eleição, a qual ela foi eleita aí com mais de 57% dos votos válidos. Georgia, volto com você. Você aguardando daí, a gente aguardando daqui também o pronunciamento da governadora eleita do Rio Grande do Norte, a única governadora de... Agora ao vivo o repórter Marcelo Moreno, que está direto da produtora de vídeo que realizou a campanha da governadora eleita Fátima Bezerra, que é aguardada em poucos instantes, por enquanto chegando a militância, correligionários para a festa da vitória no Rio Grande do Norte. Marcelo. Oi, Georgia, voltamos mais uma vez, desta vez com o deputado federal pelo PSB, Rafael Mota, que também declarou apoio à agora governadora eleita Fátima Bezerra durante toda a campanha e que veio aqui também para poder comemorar, prestigiar essa vitória. Não é, deputado? Boa noite. De que forma o senhor avalia essa vitória e de que maneira também a governadora eleita vai poder contar com a bancada federal para poder aí encontrar soluções para o nosso estado? Exatamente, viemos aqui levar o nosso apoio, o nosso abraço também e os nossos votos. Agora passou o voto pessoal e agora vai os votos de estima em relação a essa nova condução. É um novo momento para o estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte terá uma governadora de origem popular, professora, que fala a língua das ruas, que fala a língua popular, que conhece o estado do Rio Grande do Norte, que sabe quais são os problemas do estado do Rio Grande do Norte. E o nosso papel também como dirigente partidário do PSB, como deputado federal reeleito, inclusive estando ao lado do povo, isso foi demonstrado nas urnas, e agora é o momento de unirmos esforços para a recuperação do estado do Rio Grande do Norte, que o estado do Rio Grande do Norte pode ser repetido como estados que tiveram administrações profícuas, como a Paraíba, como o próprio Pernambuco ou o Ceará. Então é o momento agora da gente dar impulso, da gente unir forças da bancada federal também, deixar agora as bandeiras partidárias de lado, a eleição passou, e pensar e focar no estado do Rio Grande do Norte, que a gente possa dar condição de vida, dar uma melhoria de vida na questão hídrica, na questão de saúde pública, na questão de educação para o nosso estado do Rio Grande do Norte. O nosso partido, o PSB, e eu, deputado federal Rafael Mota, estarei imbuído desse objetivo para poder melhorar o nosso estado, que precisa muito da ajuda da bancada federal também. Ok, deputado, obrigado pela participação, boa noite para o senhor. Georgia, nós continuamos aqui a qualquer momento, chamo você à medida em que novos apoiadores, correligionários, inclusive a própria candidata, chegar aqui na produtora, onde ela vai conceder uma entrevista coletiva. Volto com você. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Eu via uma pessoa comentando que ele não veio para o debate da TV Ponta Negra porque estava participando de uma movimentação importante na cidade de Santa Cruz. Licença, pessoal, vice-governador eleito na chapa de Fátima Bezerra, Antenor, do PCdoB, em uma entrevista agora. Mais amplitude, um governo que reúna forças para governar para o maior número de pessoas, sobretudo para aqueles, como diz a senadora Fátima Bezerra, que mais precisam dos serviços públicos. Então, Fátima liderou essa grande união em defesa do Rio Grande do Norte, mostrou, inclusive, o seu preparo nos debates. Quem acompanhou os debates na televisão, os debates sabatinas, onde ela fez com o empresariado também, ela mostrou que tem estudado bem os problemas do Rio Grande do Norte. E além de estudado, como parlamentar, vocês vão ver que há municípios em que a maioria de Fátima sobre o nosso adversário é muito grande, porque Fátima caminhou o Rio Grande do Norte todo. Não há cidade do Rio Grande do Norte que não conheça o trabalho de Fátima como deputada federal, como deputada estadual e mais recentemente como senadora. Finalmente vem esse momento que é, digamos, o reconhecimento da população de que pode confiar na professora Fátima Bezerra, que já foi deputada estadual 2 vezes, deputada federal 3 vezes, inclusive a mais votada. Há 4 anos, senadora da República, abriu esse ciclo político novo e hoje esse ciclo se consolida com a eleição dela para o governo do Rio Grande do Norte. É um feito extraordinário do nosso povo. Como é que vai ser sua participação na gestão? Um vice-governador tem as funções constitucionais bem explicitadas. Quando Fátima nos convidou,
ela pediu que nós tivéssemos também uma presença política junto às suas ações para que eu pudesse ajudá-la naquilo que ela precisasse. Esse vai ser o meu papel. Um vice com a descrição necessária para o cargo, que é o que o ritual exige, e sempre que Fátima precisar que a gente acione alguma diligência, em que a gente vai em busca de alguma articulação que possa ajudar, eu estaria à disposição. Tenho 17 anos de experiência como servidor do Tribunal de Contas, mais recentemente 20 como procurador do Estado e tenho mais de 35 anos de militância política no PCdoB como dirigente partidário. Então eu estou totalmente disponível para ajudar nós fazermos um governo de inclusão, um governo para todas as famílias do Rio Grande do Norte. Vice-governador, em relação à transição, já foi discutido isso com a governadora? Quais são os próximos passos? Não, Fátima teve o cuidado, inclusive nesse segundo turno em que somaram novos apoios, da gente discutir apenas a construção dessa vitória. A questão da própria transição, era preciso esperar o resultado, porque não se pode falar em transição sem você ter o resultado. Com o resultado proclamado, a partir de amanhã, acredito que ela vai dar as diretrizes disso aí também. Ok, governador. Deu certo, tá bom? Acho que não vai dar para entrar ao vivo, porque... A senadora Zenaide, senadora eleita, mas... Vamos voltar à sede da produtora, onde está a senadora eleita Zenaide Maia. E senti que Mossoró ia dar maioria para Fátima, pelas ruas que a gente andou. Não era pelo número de carro que a gente tinha. Feliz porque Fátima se elegeu. Mas vá para ela é a estrela. Ela é a estrela. Pede para Rafael ligar de Assis. Para a governadora! Correligionários dará uma entrevista coletiva recebendo o abraço da militância do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver se a gente consegue a imagem pegando exatamente o momento em que Fátima Bezerra, governadora eleita do Rio Grande do Norte, chega a essa produtora de vídeo que trabalhou durante a campanha eleitoral. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão com o repórter Marcelo Moreno para ouvir as primeiras palavras da governadora eleita do Rio Grande do Norte, a primeira governadora do PT aqui no estado e a única governadora mulher do país. Exatamente. Tem um aspecto que você já falou que é muito importante a gente frisar. E o Bruno também já citou aqui. A partir do momento que o Bolsonaro não assumir, a partir de amanhã, ele como presidente eleito, cessa o Bolsonaro candidato que precisa, não levem a mal o comentário, que precisa representar esse personagem político. A partir de amanhã ele tem que iniciar um diálogo político, como o Vicente Cerejo chamou a atenção, um diálogo... Fátima, voltando. Ela passou direto para dentro da produtora, não é isso? Vamos agora com o repórter Marcelo Moreno, que fala ao vivo da candidata Fátima. Marcelo, boa noite. Oi, Miguel, boa noite para você. A gente está aqui com o presidente da Câmara Municipal de Natal, o vereador Ranieri Barbosa, do Avante. Vereador, boa noite. Qual a sua avaliação em relação a essa vitória da agora governadora eleita Fátima Bezerra, ao qual o senhor declarou apoio ao longo dessa campanha? Uma boa noite. Boa noite a todos que acompanharam aqui as eleições. Parabéns à TV Ponta Negra pela cobertura, pela isenção e dizer que foi legitimado aquele que é o sentimento do povo em si. Principalmente aqueles mais humildes que acreditaram que o Rio Grande do Norte pode ser reconstruído, uma pessoa que tem uma origem humilde, que tem um conhecimento dos problemas do Rio Grande do Norte. E essa aliança que foi construída entre vários partidos, diante de uma pluralidade, consolida a democracia. Eu acho que foi extremamente respeitoso e é isso que eu acredito e estou acreditando muita confiança à governadora eleita, Fátima Bezerra, que é realmente o melhor para o Rio Grande do Norte, é o que foi agora escolhido e que vamos sim caminhar juntos para o desenvolvimento do nosso estado e da nossa cidade natal. De que forma a Câmara Municipal poderá dar contribuição no que diz respeito aos moradores de Natal, mas nas políticas voltadas ao governo do estado? De que forma a Câmara pode dar essa contribuição? Sempre de uma forma isenta, de uma forma republicana, e agora acreditamos por ter uma governadora que vai poder ter um diálogo com a bandeira municipalista, aí sim
poderemos melhorar muito essa interlocução com o Natal, que o Natal está precisando. Natal estava muito engessada, muito limitada dentro de uma política de oligarquias e foi quebrado esse vício. E agora vamos para um novo tempo com a governadora Fátima, buscando essa nova, uma nova ligação, uma nova relação entre as comunidades, aquilo que eu digo, a política municipalista. Ok, muito obrigado, vereador Ranieri Barbosa. Boa noite para o senhor. Vereador Ranieri Barbosa concedeu entrevista aqui para a gente, ele que é presidente da Câmara Municipal de Natal. George, a gente volta com você. A qualquer momento eu chamo vocês aí no estúdio, pois a governadora eleita Fátima Bezerra, daqui a pouquinho, vai conceder entrevista coletiva à imprensa. George Neri. Durante o processo eleitoral, né? Isso. Vamos agora, imagens no ar da governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Joga aqui no telão. Vamos mostrar a primeira coletiva de imprensa, os microfones posicionados em cima da mesa. Está ao lado dela o vice-governador eleito, Antenor Roberto, a senadora eleita Zenaide Maia e Jean Paul Prats, é isso, ela está chamando, que é o senador, o primeiro suplente, é quem vai ocupar a vaga no Senado Federal. A mesa está composta, já chegaram vários apoiadores, o presidente da Assembleia Legislativa está aí, o presidente da Câmara Municipal de Natal, que eles se integraram à campanha nesse segundo turno, a parte da assessoria da governadora eleita também, muitos jornalistas. O pessoal está disputando as vagas. Levantou o senador, primeiro suplente, sentou o presidente da Assembleia Legislativa, mudando a composição da mesa, mas vai chegar uma outra cadeira, com certeza. O senador Jean Paul Prats também vai compor essa mesa de trabalhos. Está chamando o deputado federal Rafael Mota. Ali atrás, Robério, né, que foi candidato. O Baldo Fernandes. Márcia Maia. Vereador não, é deputado estadual eleito. Vereador eleito, deputado estadual, exatamente. Isso. E aí a mesa sendo composta para a primeira coletiva após o resultado dessa eleição. Tratávamos aqui de 1 milhão de votos, né? Passou a casa. Ela chegou em quanto? Já encerrou a apuração? Vamos ver se a apuração encerrou aqui no Rio Grande do Norte. 100%, peraí, só um minuto, não. 99,66%. Quantos votos? 1.020.205 votos, 57,61%. E o Carlos Eduardo? O Carlos Eduardo, 42,39%. 57 a 42. 57 a 42%, né? Nenhuma pesquisa deu isso. Não. O resultado realmente muito superior. Muito diferente. A última foi o Ibope, 10%. Foi dentro da margem de erro, o Ibope acertou. É de 5 pontos percentuais? Não, é de 3. Mas o Ibope deu 55 a 45, né? Isso, e aí o Carlos Eduardo ele podia ficar com 42, de 42 a 48. E a Fátima podia ir a 58 a 52. No limitezinho da margem de erro. No limite da margem de erro. Foi a que chegou mais perto, realmente, os outros institutos. Ela foi para a margem de erro para mais e ele foi para a margem de erro para menos. Exatamente. Por isso que deu os 15% Por isso que deu essa diferença, exatamente. Exato. Mas estão aí os resultados, 99,66% das urnas apuradas. Fátima Bezerra com mais de 1 milhão de votos para o governo do Estado. Uma diferença de mais de 250 Vai começar, já temos votos. o áudio aí da transmissão direto da produtora de vídeo que fez a campanha de Fátima Bezerra ao governo do Estado. A deputada federal Natália Bonavides ali. Aí tá Ranieri também, ele estava lá também. Chegando aí o deputado federal Fernando Mineiro também, cumprimentando o presidente da Assembleia Legislativa, são colegas de Assembleia, Ranieri Barbosa, presidente da Câmara, o Baldo Fernandes, eleito deputado estadual, cumprimentando a governadora eleita Fátima Bezerra, Márcia Maia, apoiando a candidatura, mas que não se elegeu deputada estadual, Natália Bonavides, que saiu da Câmara de Vereadores para a Câmara Federal, Antenor Roberto, o vice eleito na chapa com Fátima Bezerra. Está composta essa mesa de trabalhos, certamente outros correligionários, militantes, aí para escutar as primeiras palavras da governadora eleita Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Ela que chegou já de branco, blusa branca, representando aí a paz que a gente deseja para os próximos anos, para a vida inteira, né, no Rio Grande do Norte e no país. Em regiões do Brasil todo, vai agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos continuar nessa jornada rumo à presidência da República. Magno Malta com a palavra. Nós começamos essa jornada orando.
E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre o país. E dizer, na verdade, da alegria e da emoção desse momento. E a minha primeira palavra de agradecimento, primeiro é a Deus, né? E ao povo do Rio Grande do Norte, que foi o grande protagonista dessas eleições. Na verdade, quando eu decidi disponibilizar o meu nome para a disputa ao governo do estado do Rio Grande do Norte, o fiz atendendo a um sentimento popular, aquilo que eu já via nas ruas do Rio Grande do Norte, uma esperança de mudança, e as urnas comprovaram exatamente isso, né? De forma que eu estou muito emocionada, assim, porque é uma eleição que vai marcar a história política do Rio Grande do Norte, na medida em que a nossa vitória, ela interrompe um ciclo de governos, de oligarquias que estão aí há décadas no comando do governo do Rio Grande do Norte, esse ciclo de governo das oligarquias, dos privilégios, e a maioria do povo do Rio Grande do Norte, né, resolveu fazer uma mudança, no sentido, né, de eleger uma professora de família de origem humilde, que, graças a Deus, tem uma o partido, os demais partidos da minha coligação, o PCdoB, que teve a honra, né, de apresentar o procurador, advogado, o doutor Antenor Roberto, como nosso vice-governador. Agradecer também ao PHS, né, que nos deu a senadora eleita pelo povo do Rio Grande do Norte, a senadora Zenaide. Famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país. E a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender. Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis.
Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia. Da capital ao interior, o que eu vi era exatamente isso. Era um desejo, né, de mudança, e o carinho com que nós fomos recebidos ao longo de toda essa campanha, isso fazia crescer dentro de mim cada vez mais esse sentimento de confiança de que as urnas iriam exatamente comprovar isso. Ou seja, que o Rio Grande do Norte resolveu, repito, interromper esse ciclo de governo das oligarquias, dos privilégios, que, infelizmente, durante muito tempo, estiveram muito mais a serviço de 3, 4, 5 famílias, em detrimento dos interesses da maioria do povo do Rio Grande do Norte. Portanto, é uma eleição, repito, que vai marcar a história política do Rio Grande do Norte. Porque, né, a governadora hoje, por decisão soberana do povo do Rio Grande do Norte, é uma professora, né, de família, de origem humilde, uma professora que traz na sua história, né, uma história, né, de muitas dificuldades. Aquilo que eu dizia, né, quando eu falo da seca, eu falo não porque eu li no dicionário, eu falo porque vivi, né, de perto a dureza da seca. Quando eu falo, por exemplo, né, da luta pela cidadania do nosso povo, eu falo porque sei, né, o que é trazer na minha história a dificuldade, né, de ter uma sobrevivência com dignidade. Quando eu abraço, de forma tão apaixonada como eu abraço, a luta em defesa da educação, é porque trago na minha história, em determinado momento, o que foi, por exemplo, ficar sem estudar, não porque meus pais fossem negligentes, mas pela absoluta falta de condições que eles tinham naquele momento de garantir a continuidade dos meus estudos. Então, eu tenho muita consciência desse momento político, né, que o Rio Grande do Norte vive. Muita consciência disso. E acrescento mais outra coisa a vocês. Tem um outro aspecto nessa eleição que me emociona muito. É o fato de, nesse exato momento, eu ser a única mulher que vai integrar o colegiado de 27 governadores em todo o país. E dizer da minha alegria, porque é exatamente na terra de Nísia Floresta, na terra onde a mulher votou pela primeira vez, que no colégio dos 27 governadores vai ter uma mulher lá, participando desse colégio de governadores, né, com sabedoria, com dignidade e com muito discernimento. E, por fim, dizer aqui ao Rio Grande do Norte que, a partir de hoje, eu sou a governadora de todos e de todas, dos que votaram em mim e dos que não votaram em mim. A partir de agora, o Rio Grande do Norte pode ter a certeza que eu estou preparada para honrar o voto e a confiança de todos e todas vocês. Não medirei esforços, dedicação, seriedade, espírito público não me faltarão de maneira nenhuma, para que, se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente inicie uma nova era política no Rio Grande do Norte. Um governo de diálogo, um governo de união, um governo voltado para tirar o Rio Grande do Norte da grave crise em que ele se encontra e a gente, se Deus quiser, juntos, a gente construir um Rio Grande do Norte que traga paz, que traga segurança, que traga dignidade,
que traga prosperidade, que traga emprego para o povo do nosso estado, que é o que mais o nosso povo precisa. Muito obrigada, Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Vocês estão me dando hoje, a procuração... Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O senhor reafirmou aqui, mais uma vez... de poder trabalhar pelo povo. Na condição de governadora, eu vou respeitar essa procuração, eu vou dar tudo de mim, como fiz enquanto parlamentar, para estar à altura da confiança que vocês me depositam nesse exato momento. Viva o povo do Rio Grande do Norte! Viva o voto livre, independente e soberano do Rio Grande do Norte. E dizer aqui também que, evidentemente, que com a convicção democrata que nós temos, nós respeitamos o resultado a nível nacional, mas aqui quero compartilhar e também parabenizar o povo do Rio Grande do Norte. E através, né, da decisão livre e soberana, no Rio Grande do Norte, assim como em todo o Nordeste, fez a opção pelo professor Fernando Haddad. Mas, reitero, como dizia durante a campanha, estou preparada para governar em qualquer cenário, porque, delegada pelo povo do Rio Grande do Norte, na condição de sua governadora, em todas as instâncias, em todos os lugares, defenderei com muita coragem, com muita sabedoria e com muita segurança os interesses legítimos do povo do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. As primeiras palavras da governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, já comentando o cenário nacional, a eleição presidencial. Ela segue nessa coletiva de imprensa. Eu quero agradecer Bruno Oliveira. Muito obrigado por ter participado aqui com suas análises. Cientista político, contou com os comentários deles. Contamos no primeiro turno e agora no segundo turno também. Eu que agradeço, sempre legal participar. Estamos aí à disposição para analisar agora o que vem por aí, né? Que é o próximo passo. Muito obrigada, uma boa noite, Bruno, para você. Obrigado. Boa noite. Ele já tem um compromisso, precisa se ausentar aqui dos estúdios. A gente segue mais um pouquinho, né, Everton? Segue. Então ótimo. vamos cortar lá para a Fátima Bezerra, ela está respondendo uma pergunta. Colocar um espírito republicano também para convencer o novo presidente, para poder entender que o Rio Grande do Norte passa por problemas, precisa do apoio federal e que essas desavenças políticas precisam estar acima. De que forma a senhora pretende dialogar com esse novo governo que vai se iniciar a partir de 2019 a nível federal? Veja, primeiro nós temos uma Constituição em vigor, que é a Constituição de 1988, né? E é preciso aqui, inclusive, ressaltar... as transferências constitucionais que os estados recebem dependem de presidente. As principais transferências, como, por exemplo, o FPE e o Fundo de Participação dos Municípios, isso é constitucional, isso independe de presidente, né? Segundo, quero aqui dizer também com muita alegria, governadora eleita a partir de agora, nós chegamos, né, com muita força política. Veja bem, além da senadora Zenaide, nós temos um outro senador, que é o Jean Paul Prats, senador do nosso partido. Some-se a isso o capitão Stevenson, que já fez questão de me ligar hoje, me parabenizar, né, e hipotecar todo o apoio, no sentido de dizer que vai estar lá para defender os interesses do Rio Grande do Norte. Do ponto de vista da bancada federal, nós temos o deputado Fernando Mineiro, a deputada Natália, temos o deputado Rafael Mota, o deputado Benes Leocádio, que já hipotecou apoio ao nosso projeto. Nós temos hoje já também, contamos com o apoio de diversos parlamentares a nível estadual e temos principalmente o apoio da população. De forma que eu encaro isso, né, com muita tranquilidade,
Porque, do mesmo jeito que governador é para respeitar presidente, presidente é para respeitar governador. Assim como o governador deve respeitar os prefeitos, os legislativos e, acima de tudo, o que a gente deve mesmo respeitar é a soberania do voto popular, é a decisão exatamente do eleitor. O eleitor do Rio Grande do Norte tomou uma decisão de caráter histórico, que queria mudança, e essa mudança significou a eleição da primeira governadora de origem popular do Rio Grande do Norte. Então, isso, evidentemente, que é algo que tem e vai ser respeitado. Quero ainda adiantar também o resultado a nível do Nordeste. Eu estou ao lado dos demais governadores do Nordeste, portanto, numa trincheira de defesa dos interesses dos nossos estados, e isso é um dado também muito, muito importante. E, por fim, aqui acrescentar o seguinte, veja bem, o momento político que nós estamos vivendo demonstrou claramente que essa tese de que os governadores que não dispõem, que não têm o apoio do presidente, não têm governabilidade, isso não se sustenta. Tanto é que, por exemplo, no Nordeste, não só os governadores do PT, Bahia, Piauí e o Ceará foram reeleitos, como aqui na Paraíba, como no Maranhão. E vivenciaram tempos, inclusive, de crise, estabilidade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, inclusive do ponto de vista econômico, mas foram governos que tiveram gestões extremamente eficientes, tanto é que foram reeleitos, inclusive, no primeiro turno. Então, eu termino, respondo a sua pergunta, deixando muito claro para o povo do Rio Grande do Norte, que nós temos responsabilidade o suficiente e, repito, chego como governadora com uma força política muito expressiva e chego, eu acho, que com aquilo que é o mais importante, que é o respaldo popular, que é o apoio da população, que é a legitimidade popular que me foi conferida nas urnas agora do dia 27 de outubro. Ok, a próxima pergunta e a gente vai encerrar. Imediatamente após a posse da senhora governadora, qual será o primeiro ato da senhora como governadora? Não, veja, aí eu não posso responder isso aqui a você agora, porque, antes de mais nada, primeiro nós vamos cuidar da transição, Entendeu? Então, vamos cuidar da transição, que nós vamos fazer com muita transparência, com muita dedicação, porque a fase da transição ela é muito importante para que a gente possa, se Deus quiser, a partir de janeiro do ano que vem, tomar as primeiras medidas que precisam ser tomadas. Não. O que eu posso aqui adiantar para vocês é aquilo que eu disse durante toda a campanha. Primeiro foco nosso vai ser organizar as contas públicas do Rio Grande do Norte, corrigir esse desequilíbrio fiscal, financeiro grave que o Rio Grande do Norte enfrenta, para que a gente traga a dignidade para os servidores públicos, que começa exatamente com o pagamento em dia dos servidores, normalizar o pagamento dos fornecedores, ou seja, organizar as contas públicas também para que a gente possa colocar as políticas sociais em funcionamento, principalmente segurança, saúde e educação, lembrando do nosso grande desafio e o nosso grande compromisso, que vai ser enfrentar com rigor a criminalidade e a violência que assolam o Rio Grande do Norte, assim como a questão da saúde, que nós temos que recuperar, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar essa situação na área da saúde, que são pessoas sem plano de saúde, esperando meses e meses numa fila por um exame, por uma consulta especializada, por uma cirurgia. Assim como implementar um novo modelo de desenvolvimento que traga
né, um emprego para o povo do Rio Grande do Norte. E também dizer aqui da nossa expectativa, sem dúvida nenhuma, da retomada do crescimento da economia a nível nacional. De forma que, enfim, como disse desde o início, né, capacidade, liderança não me faltará de maneira nenhuma a partir do momento em que tenho a legitimidade do povo do Rio Grande do Norte de formar uma excelente equipe, uma equipe de perfil técnico, uma equipe que tenha preparo, uma equipe que tenha sensibilidade do ponto de vista social, para que, sob a liderança da governadora, enfim, possa implementar as políticas públicas, repito, que tragam dignidade e cidadania para o povo do Rio Grande do Norte. Ok, gente, muito obrigada. Encerramos essa transmissão, ela ainda tem algumas considerações. Deixa eu chamar aqui um clipe registrando essa eleição da governadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, para encerrar essa transmissão de quanto tempo? Mais de 4 horas, Mais né? de 4 horas, Everton? novamente. Cumprindo a missão dada aqui no Sistema Opinião, na TV Ponta Negra, agradecendo demais a audiência de todos vocês, desejando aos eleitos que cumpram os compromissos e cuidem bem do povo norte-riograndense e da população brasileira. Boa noite, Everton. Boa noite para você, Jorge. Eu agradeço a oportunidade de participar e recomendo que vocês continuem acompanhando o op9.com.br, no caso da gente aqui, o /RN. Toda vida que tiver esse tipo de acontecimento, a gente vai estar montando esse sistema de cobertura que dá muito resultado e traz informação rápida, checada, segura. Ainda mais agora, nesse período de transição, a gente pretende continuar nisso. Muito obrigada, Everton, por sua participação, por seus comentários. Obrigada a você, eleitor. Sucesso aos representantes, novos representantes do Rio Grande do Norte e do Brasil. A gente espera aí dias de paz, dias de muitas realizações. Uma ótima noite e vocês continuam acompanhando a transmissão, a programação, a cobertura das eleições, da vitória, da festa dos eleitos em nossa programação na TV Ponta Negra. Amanhã tem notícias já a partir das 7 horas da manhã. A todos vocês, uma ótima noite. Do lado que ela cresceu, só tinha a ajuda de Deus. O lado que era deixado de lado. Enquanto da foi lição, ela foi professora. E contra o poder da opressão, ela foi deputada, ela é senadora. Se uma